Estou de volta aqui com mais um vídeo conforme o nosso combinado para responder as perguntas dos nossos seguidores, dos nossos amigos que utilizaram das nossas redes sociais para enviarem as suas dúvidas. Eu sou o André Babai Fátima Lerrinho Befum Amã Boléu Bemó, dirijo o Instituto Cultural Orgulho Ancestral e o Ijoy Fao Fum Oturá. Para entrar em contato com a gente e conhecer o nosso trabalho de perto, use o nosso WhatsApp 19 981 96 1258, marque sua consulta, agende lá com a gente. Eu terei um grande prazer em te conhecer. Começando então, sem enrolar. A pergunta da Flávia Campos: como vocês de religião de Orixá enxergam a figura de Jesus Cristo? Uma excelente pergunta, Flávia, obrigado. Eu, particularmente, como seguidor do culto tradicional iorubá, enxergo Jesus com um profundo respeito e também consideração. Entenda que nós, do culto tradicional, ou grande parte das pessoas, não enxergam Jesus como um orixá, pois ele não faz parte desse panteão. Mas nós reconhecemos a sua enorme importância espiritual para milhões de pessoas em todo o redor do mundo. Jesus foi um grande mestre, um enviado divino que trouxe mensagens de amor, mensagens de justiça e também de humildade, algo que hoje em dia está bem esquecido pelos próprios cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, né? Nós vemos Jesus como um espírito elevado, um ancestral divino, um ancestral divinizado entre os povos que o seguem. E que assim como Orunmila para nós, trouxe consigo muitos ensinamentos para guiar toda a humanidade. E dentro da cosmovisão iorubá, nós sabemos que existem muitos caminhos que podem nos levar ao sagrado. E para nós, Olodumare é a fonte suprema e ele se manifesta de muitas formas para diferentes povos. Então, para nós, Jesus é uma dessas manifestações. Na minha concepção, Jesus é uma expressão do axé divino que fala a outros corações, a outras pessoas, em outras línguas, em outras culturas. Muitos dos ensinamentos de Jesus são parecidos ou muito próximos dos ensinamentos dentro do culto de Ifá, por exemplo. Então, eu não preciso seguir a caminhada de Jesus para estar conectado com Deus. E dentro do culto tradicional iorubá, nós aprendemos a ter respeito pelos caminhos espirituais de outras pessoas. Ou seja, não existe um antagonismo entre a nossa crença e Jesus, tá? Espero ter respondido a tua questão aí. Uma outra pergunta enviada pelo Pedro Mariottini: o que o Ifá ensina sobre obsessão espiritual, influência do mundo espiritual e etc? Pedro, a sua questão é um tanto ampla, mas eu vou tentar de alguma forma te ajudar. Não sei se eu entendi, mas vamos lá. Ifá nos ensina que a possessão espiritual é uma forma legítima de conexão entre o mundo visível, o Aie, mundo material, e o Orun, o plano espiritual, mas que deve ser tratada com respeito, conhecimento e principalmente com muita responsabilidade. Não é um espetáculo nem rotina, como muitos fazem. É um momento muito sagrado e poderoso. E sim, por ser uma tradição espiritualista, o Iorubá crê e trabalha em cima de influências espirituais. Eu não sei se era essa exatamente a sua dúvida, mas eu espero ter contribuído um pouquinho aí para os seus estudos, para o seu conhecimento. Obrigado. Mais uma pergunta aqui, agora enviada por Moisés Costa. Se eu tenho um assentamento de orixá em casa, o que não devo fazer diante dele? Eu já falei sobre esse tema, Moisés, aqui nesse vídeo, tá? Depois você dá uma olhada, eu vou deixar o link para você clicar lá embaixo, aqui na descrição do vídeo. Quando esse aqui acabar, você corre lá na descrição desse vídeo e pumba, clica lá que você vai entender com um pouco mais de profundidade, tá? Mas vou te responder aqui conforme a prática do culto tradicional iorubá. Não existe uma restrição nesse sentido, pois como eu costumo dizer, não existe pecado para nós seguidores dessa tradição. Mais uma pergunta agora enviada pelo perfil do Assistente Social Irônico. Abraço forte para você, meu amigo. Existe nos cultos iorubá alguma prática de meditação? Sim, existe a meditação na tradição iorubá. Embora ela não seja entendida nem praticada da mesma forma que nos países orientais ou nas tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo. Mas a espiritualidade iorubá valoriza muito o silêncio interior,
a escuta espiritual e a concentração, especialmente durante rituais e oferendas aos orixás, como exemplo. Aqueles momentos de introspecção, onde nós praticantes entramos em estados de concentração profunda, a fim de nos conectarmos com as divindades. É uma forma de meditação. E mais, assim, transe ou estados alterados de consciência, que podem ser induzidos por cantigas, pelo som dos tambores nos rituais, nas danças. Isso tudo é considerado por nós uma forma de meditação. Mais um tema aqui: qual a diferença do Exu Orixá e dos Exus da Umbanda? A pergunta enviada pela Célia Silva. Célia, a diferença entre Exu da tradição Yorubá, o Exu Orixá, e os Exus na Umbanda é profunda, pois envolvem ali origem, função, cosmologia e até mesmo interpretações culturais. Apesar de ambos os nomes serem parecidos, ou na fonética iguais, eles não são a mesma figura, tá? O Exu Orixá, ele se origina do panteão da África Ocidental, de países como Nigéria, Benin, Togo, Gana. E o Exu Orixá tem como função ser o mensageiro entre os mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, os homens e as divindades, todas elas, do panteão Yorubá. Ele é uma espécie de patrono dos caminhos e também da comunicação. Exu é uma espécie de regulador do equilíbrio universal, um regulador da justiça e da consequência, ou seja, da causa e do efeito. E Exu, o orixá, o Exu do Yorubá, o original mesmo, não é um espírito, é uma força divina, um orixá. Exu é amoral, mas não maligno. Exu atua conforme a lógica cósmica e não, nunca, segundo conceitos humanos de bem ou de mal. Exu é venerado com profundo respeito e é um dos orixás mais importantes do panteão Yorubá. Como se diz, sem Exu nada acontece. É o Akoda, é o primeiro ser criado por Olodumare dentro da nossa filosofia. Já as outras figuras conhecidas e chamadas de Exu são entidades espirituais que surgiram no Brasil como parte da estrutura da Umbanda e principalmente da Quimbanda, as religiões afro-brasileiras sincréticas. Esses Exus, com X que eu costumo dizer, são espíritos guias e não orixá. Não é o Exu com S, tá? Ou seja, não são seres divinos. São espíritos humanos desencarnados que trabalham dentro dessas estruturas religiosas. E para que você entenda um pouco mais sobre esse tema, deixo esses 2 vídeos sobre Exu e seus mistérios. Obrigado pelas mensagens enviadas. Conheça o nosso trabalho, o trabalho do nosso templo. Entre em contato 19 981 96 12 58. Curta e compartilhe esse vídeo caso você tenha gostado e se inscreva no canal. Obrigado mais uma vez. Axé Bé, Axé U.